Boa tarde, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à tarde na Sacada da Carmens. Vamos puxando a cadeira, armando a rede, sentando-se confortavelmente para hoje conversarmos sobre o sagrado como invenção. Essa é a temática do nosso encontro da Sacada da Carmens, que conta com a presença do professor André Luiz Rosa. O André Rosa é doutor em estudos artísticos pela Universidade de Coimbra, é pesquisador artista e é professor da Universidade Estadual de Maringá. E conta com a presença do André Feitosa, que é doutorando em arte contemporânea na Universidade de Coimbra, é psicólogo e artista visual. Por enquanto, o André Feitosa ainda não chegou, deve estar com algum problema de conexão. A gente vai começando, dando as boas-vindas ao André Rosa. Está me escutando, André? Sim, Francisco, tudo bem? Boa Tudo tarde ótimo. a todos e todas. Boa tarde, sejam bem-vindos. Sente-se confortavelmente. Com certeza. Nós vamos. O André, eu vi que o André não ainda conseguiu entrar também, né? Deve estar com alguma questão na internet. Você prefere esperar um pouquinho ou como faremos? Então, eu mandei mensagem para ele ainda não nos respondeu. Eu penso que a gente pode ir começando, tá? E ele se engaja na conversa. Tá certo, bora lá. Nós tínhamos, para você ver como que as coisas são, nós havíamos, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês nesta tarde ensolarada, pelo menos aqui em Maringá, onde eu estou, está muito ensolarado. Aqui no E Ceará também. imagino. E nós havíamos sim organizado de alguma forma que o André introduzisse e que depois eu também fosse dando conta de outras questões. Mas para vocês verem como, quando surge esse tema do sagrado, as imprevisibilidades e como elas se organizam e como a gente convoca esses saberes ancestrais, sempre vai nos pegando peças, né? Vai nos pregando peças, ainda mais numa tentativa racional de dar conta de tudo isso. Mas bora lá. Então, uma curiosidade primeira, André Rosa, como que um artista se interessou pelo sagrado? Eu não sei se. Ou como o sagrado encontrou o artista, ou vice-versa? Quando o André me fez até o convite, porque veio, acho que né, você o convidou, e ele desdobrou o convite até a mim, a primeira questão que me veio quando nós conversamos sobre o que esse encontro dos sagrados nas nossas experiências, e quando digo nossas, é porque não são individuais, mesmo quando eu possa falar de mim. Eu acho que isso é um primeiro ponto que eu gostaria muito de saudar cada uma aqui. É saudar as múltiplas ancestralidades, os múltiplos feixes de sagrado que cada um carrega. Alguns que a gente conhece, outros que a gente nem imagina que estejam ali presentes. Mas a primeira saudação minha é isso. Como nós somos um grupo pequeno, né? E também gosto de grupos pequenos, sintam-se abraçados, abraçadas em cada feixe de ancestralidades, feixes de sagrado que vocês têm, que vocês carregam, que vocês articulam. Essa pergunta é um pouco auspiciosa, porque hoje talvez eu tenha mais percepção desta dimensão do sagrado relacionando-se com a arte, ou com a produção de conhecimentos em arte, e eu incluiria aí educação, porque todo o meu trabalho está nessa interface entre a arte e a educação, justamente pensando em metodologias, em procedimentos artísticos, mas com o campo da pedagogia também, e por sua vez com o campo do sagrado. Para dar conta um pouquinho dessa pergunta, talvez eu me lembrei de um espetáculo que eu fiz há muito tempo atrás, que era um espetáculo que tratava um pouco de algumas narrativas orais,
alguns povos originários. E tinha uma das frases, que eu me lembro muito bem, isso quando eu era muito jovem, não que eu não seja, né? Mas já passou um tempinho. Falava assim, tinha uma frase que era bem essa, porque no diálogo solicitava contar essa história. E aí um dos personagens falava, vamos fazer como os homens brancos, do começo da história. E essa frase, do começo da história, sempre, na verdade, me perturbou. Porque até hoje eu fico me perguntando qual é esse começo ou quais são os começos quando são anunciados a mim. E pensando nessa história de começo, está acoplado ali a ideia, por exemplo, de origem, quando me falam assim, qual é a origem de tal coisa? Ou qual é a origem de tal rito? Ou quando solicitam de determinada coisa, não só de algo ritualístico, e não só do sagrado, um lugar de autenticidade, ou um lugar de originalidade, como se, ao ir nesta fonte, nesta origem, eu poderia capturar esta experiência. Isso sempre, de alguma forma, desde lá, ou talvez muito antes, eu sou do interior de São Paulo. Morei no Nordeste, inclusive, muitos anos. Eu sou de uma região do interior de São Paulo, e vou dizer isso porque eu acho que essa pergunta do sagrado perpassa uma questão, sabe, Francisco, auto-etnográfica, perpassa justamente esses feixes que a gente carrega e que a gente não reconhece. Então, eu sou do interior de São Paulo, de uma região cafeeira, no século XIX, aquele circuito do café, que se enriqueceu muito, a cidade, na verdade, se originou naquele ciclo do café, onde já aí tem circunscrito, né, um povoamento da imigração, principalmente italiana, muito forte no século XIX, também uma região, né, de trabalho escravo muito grande. Então, esse lugar, né, até então por mim muito negado, começou-se já há muito tempo vir à tona muito forte. Por quê? Eu nunca me reconheci nesse espaço. Eu nasci na zona rural. Uma parte da minha família tem uma descendência imigrante muito grande, italiana. E tudo que era ouvido, ou feito, ou realizado nessa dimensão do sagrado, ficava circunscrito, primeiro, no espaço hegemônico, que era da experiência com a igreja, neste caso o catolicismo, uma experiência muito fervorosa, né? Uma experiência muito intensa dentro daquela comunidade rural, de descendentes de uma parte descendente de italianos, mas configurando outras questões aí que, por mim, não eram nem um pouco reconhecidas, né? Ou vistas, ou percebidas. E uma outra experiência, que naquele momento também não era muito forte, mas que nós temos no nosso cotidiano, que é a experiência com as benzedeiras. Minha mãe é uma benzedeira. E eu sempre tive, na minha infância, até a juventude, quando eu saí daquele espaço, porque eu neguei aquele espaço, porque também há, né, uma necessidade, e eu acho que é importante que a gente vá depois conversar sobre isso, que parece que para o novo acontecer, você precisa negar o que é o antigo. E o que é o velho, o antigo, não pode entrar em contato, ou se vai entrar em contato com o novo, é sempre num lugar mais subalternizado. Então, este mito da modernidade, vou fazer um parênteses aqui. A minha fala é bem... se procurar um pouco de coerência e conexão com a minha fala, vai ser difícil de encontrar. Eu tenho exercitado isso, não tem, gente, coerência, no sentido assim de um começo e meio e fim. O que eu estou colocando para vocês aqui são perspectivas disruptivas, percepções, intuições de vivências. Então, não entendam que é um discurso que tem uma logicidade, uma causa, um efeito.
tem sim este caldeirão do que hoje eu vou me percebendo. E é um pouquinho isso que eu queria conversar com vocês. Talvez eu nunca tenha conseguido também ter essa lógica tão grande, sabe? Ou do que era me solicitado. Mas, pois bem, quando eu estava falando sobre esse mito da modernidade, de desconsiderar o velho, o antigo e o novo, que é sempre o mais importante, e isso está em todas as relações dentro da nossa estrutura social, porque é importante entender, quando eu falo de modernidade, né, essa idade moderna, isso que funda um espaço-tempo no Ocidente, a partir da expansão colonial, a partir da construção de conhecimento e de áreas, disciplinas de conhecimento, né, principalmente a partir do século XVI, XVII, XVIII, XIX, ele não extinguiu só um pensamento mitológico que até então existia, como muitas vezes, né, nos é dito. Ele, sim, desconsidera todas as outras mitologias que até então estavam aí circundando e continuam, mas ele funda uma outra mitologia, que é a mitologia, boa tarde, Maria, que é justamente essa mitologia calcada em alguns princípios que foram tão naturalizados que a gente não percebe o quão construídos eles foram, tão enraigados estão. Que é esse mito da racionalidade, a razão me leva à verdade, a ascender à verdade, amalgamados ali pelo capitalismo, que vai determinando ordens sociais, que traz todas as premissas que o liberalismo econômico, né, vai exaltar, como a liberdade de expressão, o livre-arbítrio, o sujeito, o eu, o individualismo, e como todas essas bases, todas essas premissas vão alicerçando do que a gente entende por democracia, o que a gente entende por direito ou deveres, do chamado homem universal. Tudo isso é um mito criado e muito bem organizado, que substituem as outras mitologias. Só que nós somos, né, desde a mais eternidade, arremessados nesse caldeirão, e isso vai se tornando normal da coisa. O anormal é justamente tudo que saia disso. Mas mais ainda, para mim, e depois eu vou alinhavar, ou tentar alinhavar com o que eu estava trazendo, de uma experiência minha, é que esse mito da modernidade traz também uma regulação muito intensa, que é justamente sobre a regulação recai sobre a ideia de equilíbrio e estabilidade. Nós temos que ser o tempo todo pessoas equilibradas e pessoas estáveis, que teremos na nossa vida uma série de ações que geram, né, uma causa e um efeito, e que a nossa vida, por sua vez, em todas as suas dimensões, tem que percorrer uma linha, uma curva ascendente. Então, pensem como falaram para vocês sobre a questão do trabalho. Então, você tinha que estudar, você tinha que ter, né, essa condição de formação, porque você encontraria um trabalho, você teria, né, esse lugar do descorrer do seu trabalho, que você fosse crescendo dentro do seu trabalho, que você chegaria no ápice, que você na sua aposentadoria, que depois você ia curtir no lugar de estabilidade do seu trabalho. Pense na narrativa do amor. Essa estabilidade, essa regularidade. Você cresce, você tem que achar um companheiro, uma companheira, que tenha amor, que tenha carinho, né, que vai te trazer, né, que vai te trazer bem-estar, e você casa, vai ter filho. Então, todas as narrativas, elas estão pautadas nessa ideia de sucesso, de bem-estar, de estabilidade, que, ao mesmo tempo, na concretude, nós não temos, mas temos um medo de perdê-las, mesmo que seja uma promessa. Por quê? E eu acho que todo mundo pode dizer aqui, a vida ou a experiência da vida de cada um não é uma linha ascendente. Eu diria que, muito pelo contrário, a realidade é cheia de contradições e de idiosincrasias. Nós somos arremessados diariamente num campo onde talvez não tenha um começo, um fim, mas tenham campos energéticos, campos espirituais, campos físicos, emocionais,
ali dialogando o tempo todo. Só que a gente persegue a ideia da estabilidade, né? E da felicidade. A gente persegue o tempo todo, mesmo não tendo, muitas vezes na vida, esta ideia que se a narrativa for, né, coerente, se a narrativa for ascendente, a felicidade está garantida. Só que isso tira do nosso campo diário outras dimensões que estão agindo, mas que esta narrativa, este mito que a modernidade traz, não nos deixa pensar ou se relacionar. Que são palavrinhas que foram banidas muitas vezes. Que é a ideia do inexato, do desconhecido, do abissal, do misterioso. São dimensões que estão constantemente no nosso dia a dia. E aí que eu pego, quando eu falei, né, da experiência que minha mãe é benzedeira, porque eu via, desde quando eu era pequeno, as pessoas irem até a minha casa para minha mãe benzer de quebranto, minha mãe benzer de mau jeito, que é quando você tem uma, né, alguma... André, eu já comecei. Ai, André, pode arrasar, menino. Aqui na Coimbra tem um toró de chuva e a minha internet fraqueja quando tem chuva. Desculpa, mas pode seguir. Tá. E aí tinha esta fila de pessoas que vinham para minha mãe benzer de lombriga, de quebranto, de mal-olhado. E eu via aquelas pessoas, muitas vezes com as suas crianças, voltarem para agradecer. Voltarem para dizer que os seus filhos estavam melhores. E aquilo, na minha experiência, né, lá, como eu disse, no interior de São Paulo, numa zona rural, campesina, de imigração italiana, e também de uma geografia onde a escravidão se fez muito presente, e isso trazia no resquício, nas falas dos meus familiares, quando se tratavam de pessoas negras que nos circundavam, que relacionavam ali no dia a dia, eu não conseguia juntar o que era me falado no meu processo educacional de formação com essa experiência que eu tinha com a minha mãe. Porque na minha experiência de formação, de socialização nesse pensamento ocidental, nesse mito da modernidade, de estabilidade, de sucesso, que se eu fizesse tudo certinho como era mostrado, a minha vida estava resolvida, ele não juntava. Ele não me dava respostas do porquê que aquela operação que a minha mãe fazia, que não era reconhecida, porque nunca tinha sido falado, estou pensando na escola enquanto um espaço institucionalizado, né? Até porque eu trafego muito por ele. Nunca tinham me falado que essa prática era uma prática importante, não tinha se dado a valorização de uma prática como essa. Muito pelo contrário, sempre quando era solicitado, estou falando de uma de tantas práticas, né, chamadas assim de ancestrais ou de conhecimentos ligados ao sagrado e conhecimentos que são muito antigos, era sempre de uma forma pejorativa ou de uma forma que desconsidera aquelas palavrinhas que ficavam na minha cabeça. O desconhecido, o abissal, o inexato, o mistério. E por conta disso, eu entendi que, não sei se eu entendi, quando eu digo entender, não é neste plano da racionalidade. Eu percebi, ou as minhas malhas ancestrais foram agindo, que não era no campo da instituição, e muito menos na outra instituição que eu circulava muito, da Igreja Católica, que carrega os seus sagrados e tem seus rituais, lógico, como tantas outras religiões instituídas, mas foi aí, Francisco, que a arte apareceu na minha vida. Ou que foi aí que a arte, ou eu fui lançado de alguma forma, num processo, de uma busca que me levou, num determinado momento também, para os chamados processos criativos e processos artísticos.
E eu fui entendendo que aquele campo, na experiência do dia a dia, com um grupo de adolescentes, de jovens, lá em Amparo, há 22 anos atrás, que juntamos, formamos um grupo de teatro, que inclusive existe até hoje, há 22 anos, atuando naquela cidade, onde tem um espaço cultural, onde faz diversas atividades. Eu entendi que era um espaço de formação de comunidade. E a formação da comunidade, mais do que talvez questões específicas da arte, que a gente poderia falar num outro momento, que tem muita coisa, mas a formação daquela comunidade que junta, criavam ritualística para falar de coisas que eram muito necessárias, que eram urgentes para aquele coletivo, me fez, assim, arremessar por completo na experiência da comunidade. E eu acho que talvez o André vá falar disso também, mas eu vou puxar um pouquinho aí e vou jogar lá para frente, porque eu falei, André, você chegou, que a minha fala não tem muita logicidade, no sentido assim de causa, de coerência, de começo, meio e fim. São, assim, ideias jogadas ao vento, e o vento também vai se reelaborando, vai se reorganizando. Quando eu fui solicitado por um desses feixes ancestrais que me configuram para ser iniciado dentro de uma estrutura, né, do sagrado que nós conhecemos como candomblé, porque sou iniciado há 15 anos dentro dessa matriz de operação de pensamento filosófico, existencial, misterioso. Eu entendi que a mesma comunidade que me chamou me chamou para, né, esse processo artístico, era a mesma, não era a mesma, mas tinha no seu fundo uma urgência de comunidade que precisava se encontrar em mim dentro daquele espaço do candomblé. Só que, vindo de uma família católica, onde, e sendo socializado nesse mito de modernidade, para mim, esse espaço do sagrado sempre foi pautado por esse viés hegemônico. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Ou você cria essa narrativa de felicidade, e essa narrativa de felicidade não pressupõe a pluralidade, mas pressupõe uma coerência que é sempre muito unívoca. Então, logo, na minha experiência com o mistério, com o sagrado, ela também teria que responder a essa expectativa. Eu, mesmo saindo de um espaço hegemônico, né, porque a Igreja Católica se constitui como uma religião hegemônica. Eu não estou aqui falando enquanto ritualidades, que são diversas, mas ela é uma organização, né, religiosa, espiritual hegemônica. Só que quando eu, de alguma forma, fui convocado para uma outra organização espiritual que não é considerada hegemônica, até porque sofre diversas formas de preconceito e de violência, eu também percebi que depois de uma vivência, essa narrativa unívoca também era solicitada por esse espaço que não era hegemônico como o outro, mas que os dois, de alguma forma, me solicitavam a mesma coisa. A unicidade, o não entendimento de uma pluralidade do sagrado, da espiritualidade ou das energias que nos constituem. E isso me deu uma pane. Eu falava, gente, não pode ser. O que eu vou fazer agora? Porque eu sou branco, vim lá de São Paulo, morei 5 anos em Salvador, não procurei, na verdade, eu sempre digo uma coisa, e claro, me localizando muito bem, do que o mestre Didi uma vez falou, o mestre Didi foi um grande, né, babalaô, um grande Oluô. Mestre Didi falou uma vez assim, não fui eu não fui atrás do orixá, o orixá que me buscou. E eu pego um pouco essa frase do mestre Didi, que inclusive também era de Oxalá, e eu sou de Oxalá,
Porque eu não fui atrás do candomblé. E não fui, quando eu digo atrás, nesse olhar que tem sim, isso precisa ser levado em consideração, né, das pessoas, principalmente do Sul e do Sudeste, às vezes um olhar fetichizado com organizações, né, não só espirituais, como organizações sociais e políticas desse espaço geográfico chamado Nordeste e Norte. Na verdade, foi uma convocação. Eu fui jogado, eu fui arremessado dentro do terreiro e do que era uma incorporação, do que era vivenciar aquela comunidade. E de lá eu não consegui mais sair. Mesmo nem sabendo o que era um orixá. Porque eu, na nossa vivência, e eu falando no meu recorte muito específico do Sudeste, e nessa experiência do interior, onde o catolicismo é muito forte, e no máximo, né, no que existiam essas outras práticas de benzimento, mas muito acoplado também ao ideário, né, ao imaginário católico, eu nem sabia. Eu sempre digo assim, eu me lembro como hoje, a primeira vez que eu entrei num terreiro muito pequeno, no Engenho Velho de Brotas de Salvador, quem é de Salvador conhece, numa ruelinha de uma mãe de santo já falecida, Beluó, de Ançã, inclusive irmã de santo de Mãe Estela, dessa linhagem do Opalfonjá, num terreiro muito pequeno de Obaluaí, que eu adentrei naquela ruela e eu entrei naquele barracão. Quando eu pisei o pé, uma primeira vez, numa experiência porque eu nunca havia ido, eu nem sabia o que era um terreiro. Na minha experiência desta narrativa unívoca, restrita, eu sabia que existia o candomblé, mas era algo tão longe, não fazia parte do meu imaginário. Eu nem sabia o que era orixá. Eu nunca tinha visto uma manifestação de um orixá. Eu nem sabia o que se fazia dentro de um terreiro. E eu não estou fazendo aqui por menor. É porque realmente, no meu imaginário, na minha socialização, aquilo não existia, ou talvez não fosse para existir, porque trabalhava com algumas questões do desconhecido, do inexato, que de onde eu vinha ia ser perturbação demais. E quando eu pisei naquele barracão muito pequeno, eu olhei para aquela cadeira, a cadeira da mãe de Sandaia Orixá, eu vi os atabaques, e quando eu dei o segundo, terceiro passo, eu comecei a ver aquilo tudo girando. Aquilo estava girando. E eu lembro que eu me acordo nos pés da mãe de santo. E quando eu acordo nos pés da mãe de santo, e aí eu vejo, e eu me lembro com muita exatidão, que tinha um Ogum, um Oxóssi, um Auxum e um Obaluaê. Aquilo me deu uma emoção tão grande, porque eu estava vendo pela primeira vez o que era que as pessoas diziam o orixá. E tinha acontecido algo comigo que depois que me disseram que era semelhante àquilo, só que eu nunca tinha visto o que era aquilo. E aquilo me encheu de um significado. Eu lembro de uma frase, que é de um livro que eu adoro, eu já falei para o André, de uma prosa da Hilda Hilst, né, Com os Meus Olhos de Cão, que ela fala assim, que o Amos Querés, que é o personagem principal, ele diz assim, eu fui invadido de significado incomensurável. E eu acho que naquele momento eu fui invadido de uma incomensurabilidade de existência, ou talvez talvez não, eu tenho certeza disso, de uma das egrégoras que me constitui, veio de uma força, dizendo, olha, eu também existo aqui, você também precisa da vazão, dar espaço. Como tem lá católica, como tem o do benzimento, também tem essa. E eu deixei me imbuir. Só que, neste processo, eu também fui entendendo que me era solicitado uma fidelidade a essas práticas como se não existissem outras. Por quê? Muitos anos depois, outro feixe ancestral se apresentou muito forte. E conversando, eu me lembro com uma ebome, né, com uma pessoa mais velha do terreiro,
e vendo que existia uma necessidade de um outro feixe que não correspondia a, né, aquela tessitura de um terreiro de candomblé, que era outro feixe que vinha desse espaço, né, desse espaço e dessa sabedoria dos povos da floresta, da medicina da floresta, ela me respondeu o seguinte, que não podia, que não tinha como, que ali naquele espaço não poderia, não teria, né, não teria espaço, que eu sim tinha que tomar para mim a responsabilidade do que tinha sido me dado, né, dentro daquela organização. E eu, naquele momento, fiquei desnorteado, porque eu falei assim, gente, que eu chamei do seguinte, latifúndio espiritual. Eu falei, gente, a prática do espiritual e do sagrado, ela se torna um latifúndio espiritual. Não tem o latifúndio epistêmico, que gente que se mata e degladeia para defender o seu conceito, a sua ideia. Tem o latifúndio espiritual também, que você morre, ou mata, ou pratica também certas violências para manter o lugar de pertencimento daquilo. E aí eu percebi, nossa, mas isso não é só de uma organização que é hegemônica. Também práticas não hegemônicas podem se tornar este lugar. Podem também proferir esse tipo de discurso. E aí eu fiquei novamente no entroncamento, numa encruzilhada, como o Exu gosta de colocar também, do que fazer. Porque eu reconheço e tenho esse feixe, tenho outro, e aí eu também tinha que buscar esse outro. E aí, a partir disso, eu entendi que essa experiência com o sagrado não tinha esse lugar de propriedade privada e de posse que o mito da modernidade traz. Porque essa posse do eu, do indivíduo, esse latifúndio onde eu sou dono, ou que alguém tem proprietário e eu sirvo esse proprietário, não dá conta das experiências de sagrado, da ideia de sagrado, que estavam ocorrendo comigo, mas não é comigo, com a comunidade que eu sou. Por isso que eu falei lá, quando a arte me convocou, o que mais me interessou foi essa experiência de comunidade. Não só de comunidade, criação de comunidade. Não só de comunidade no espaço físico do encontro das pessoas, mas as comunidades energéticas, as comunidades espirituais, as comunidades emocionais, psíquicas que se formam quando você, né, se encontra nesses entroncamentos. Eu já estou falando muito. Eu vou dar uma fechada, porque eu tinha mais. Eu vou dar uma vou dar uma fechada em 5 minutos, porque o André também vai falar. E por conta disso, tudo isso permeou até fez com que eu mudasse também a minha visão de arte e de educação. Porque eu também estava correspondendo até então essas divisões, esses compartimentos. Então, eu tinha a minha vida espiritual, né? A minha vida espiritual, mas aí a minha vida de artista era uma e a minha vida de educador era outra. E aí eu fui entendendo, já há um bom tempo, que é na intersecção desses lugares que reside, talvez, o que mais me potencializa enquanto formação dessas comunidades. Foi aí que surgiu a ideia dos protocolos de convivialidade, que eu acho que é o que eu gostaria de terminar para falar, que é o que eu tenho pensado, brincado, e o que esses protocolos de convivialidade entre a arte e a educação e esses saberes energéticos, mágicos, ancestrais, podem contribuir para esse desmonte desse mito que a modernidade trouxe, que a gente conversou. Como pode trazer outras vias, outras possibilidades, onde, sobretudo, quebra este lugar de esta premissa do indivíduo para o indivíduo. Tem uma feminista chamada... Nossa, lembrei dela, me fugiu o nome. Mas vai vir. Do feminismo comunitário, desculpe.
mas eu vou achar rapidamente. Já me virá o nome, me fugiu o nome, mas eu vou dizer. Do feminismo comunitário, que é uma boliviana da etnia Aymara, que ela fala justamente deste lugar da criação de comunidade, de não entender determinado grupo como indivíduos. E quando ela vai falar sobre o feminismo comunitário, ela vai dizer que dentro desta organização que ela propõe, não existe o homem indivíduo e a mulher indivíduo, mas é o que o grupo mulheres, em relação ao grupo homens, se configuram dentro daquela prática social, política, existencial daquela comunidade. E isso me traz um pouco nessa experiência com o trabalho dos protocolos de convivialidade, a ideia da criação de convivialidades e de processos talvez curativos no que, ao borrar um pouco esse lugar do indivíduo, da unicidade, da narrativa com causa e efeito, possa possibilitar para pluralizar não só uma existência no plano físico, ou possibilidade de desdobrar outras possibilidades de existência, mas, sobretudo, como esses espaços que foram alijados do nosso dia a dia, do desconhecido, do mistério, eles tecem o tempo todo as nossas diversas existências. Como é que isso está o tempo todo na criação artística e está o tempo todo dentro de uma sala de aula? Porque as cenas, e aí no caso é o espaço por onde eu circulo, a cena pedagógica artística, tudo isso é trazido o tempo todo. Não é só trazido o que o meu corpo, né? Tem uma discussão muito grande que fala assim, que sim, você não deixa o que você é fora da sala de aula, fora da cena. Mas o que você traz, muitas vezes, o que esbarra essas discussões, é muito sempre da ordem do material. Então, carrega o que o teu corpo, é como se no primeiro momento somente o que o teu corpo solicita, né? Se uma questão de raça, uma questão de gênero, uma questão de faixa etária, uma questão, né, de classe social. Então, sempre é uma análise mais sociológica, antropológica, só que quando uma cena é concebida, claro que suscitado ou dando espaço para que esses outros feitos aconteçam, eu presenciei, porque eu fui, antes de ser professor universitário, professor da rede pública, e eu presenciei em sala de aula espaços, desde o ensino fundamental e médio, espaços do desconhecido, do inexato, que cada estudante trazia na relação com os outros. Porque as malhas ancestrais de cada um acessavam as outras malhas. E elas se mostravam nas escolhas dos materiais, na maneira do discurso, ou mesmo como o corpo se colocava, nas invocações que eram feitas. Só que eu, muitas vezes, não tinha abertura para ver aquilo, porque não há possibilidade de socializar se essa socialização barrou e não suplantou toda essa outras possibilidades, não só arcaicas e outras que a gente recria sobre o sagrado, se elas não podem ser vistas, se elas não podem ser considerados como elas não podem ser considerados dentro do meu cotidiano. Então, para encerrar, a história da invenção do sagrado hoje, eu acho que a arte e a educação têm um espaço muito propício e muito instigante para pensar essa ideia do sagrado, tanto no que tange a esses conhecimentos que são arcaicos, relacionados a todos esses espaços tradicionais e que nós temos acesso, mas a possibilidade de confecção, de costura, de bordado, de como esses feixes ancestrais eles vão surgindo, é quase uma erupção por essas fraturas, ou pelas fraturas dessa lógica, sabe, unívoca, dessa narrativa. E aí você vai entendendo aquela premissa que as bruxas sempre colocaram, e que posso as invocar, porque também descobri nessas malhas ancestrais minhas, que toda a família da minha mãe, vindo da região de Veneza, né, italiana, eram bruxas e feiticeiras. Eram bruxas e mexiam muito com plantas e folhas,
E todo esse conhecimento que foi alijado e apagado por muito tempo da minha vida, eu fui entender porque a minha mãe também benzia. Como também fui entender muito tempo depois que meu avô paterno era do espiritismo, mas isso ninguém sabia, era do kardecismo. Como, inclusive, tem tantas outras coisas ainda surgindo. Isso é só um exemplo, quando eu trago, não é de mim, é de uma comunidade que está comigo. E é de uma comunidade que está com vocês. E que cada um carrega, e que nós nem nos damos conta. Lembra que eu falei no início? Talvez eu esteja saudando aqui ancestralidades que vocês reconhecem e outras que talvez vocês não reconheçam. E como isso, e essa pluralidade, mudou a minha forma de não conceber só as minhas práticas espirituais, mas como entendê-las no cotidiano. E as bruxas dizem isso, né? Pelo menos uma ramificação da bruxaria. Elas são muito avessas aos dogmas que as religiões criam, porque elas dizem que a produção do sagrado se dá justamente nesta comunhão da comunidade, das egrégoras que você está. É no dia a dia, na escuta, é no ver, na conexão que a sua espiritualidade vai sendo tecida. E não algo que já é dado e que você vai tendo que acoplar, né? Ou que você vai tendo que se ajustar. Enfim, eu vou parar por aqui, porque já me desdobra tantas outras coisas. Eu já queria mostrar um dos protocolos de convivialidade, né? Que eu tenho muito carinho. Mas, enfim, o André também vai trazer um monte de coisas e a gente vai conversando, gente. Obrigado. Muito obrigado, André Rosa. E o mais importante, você instalou o sagrado na educação. Ou tem instalado, incorporado, né, o sagrado na educação, está do sagrado. O mistério, da inexatidão, da... André Rosa, para quem chegou depois, é professor da Universidade Estadual de Maringá, é pesquisador artista e doutor em estudos artísticos. E agora a gente passa, então, para o André Feitosa, um outro André, que é artista visual, psicólogo e doutorando em arte contemporânea. E, André, como é que você começou, então, a inventar o sagrado no campo da arte? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, 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 olá. Escutem só. Onisaure, au axé, Onisaure, oberioma, Onisaure, au axé, babá. Onisaure, oberioma, babasaure, au axé, babasaure, oberioma, babasaure, au axé, babá, babasaure, oberioma. Om Jenun Jinun Jansampe Magyasadam Pola Yazan Chogino Drumne Pamajune Jesudra Kodu Kadruman Peko Chechi Jesudra Drupche Jinji Lapche Jesu Sol Guru Pama Sijirum. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor esteja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores. Olha, essas minhas saudações para o sagrado, para os muitos sagrados, elas não são só uma provocação estética. Isso é um problema que se diga, assim, porque se nós fôssemos, assim, os venetinos, os parentes do André trancados lá na Veneza do Duque de Veneza, talvez, quando a gente fizesse um exame de ancestralidade, um exame genético de ancestralidade, a nossa multiplicidade mapeada lá nesse exame de ancestralidade, multiplicidade étnica, que se diga de passagem,
ela seria muito mais reduzida do que o problema ancestrálico que nós nos tornamos no Brasil, que é, basicamente, em poucas linhas, se perguntar espiritualmente como é que a gente dá conta de todas essas solicitações de passados remotos múltiplos e assimétricos entre si. Por exemplo, talvez seja mais fácil para um certo grupo homogêneo de pessoas e de etnias, por exemplo, francesas, kardecistas, dar um passo numa certa racionalidade francesa e começar uma investigação numa mesa branca de espíritos de comunicação mediúnica e propor uma reforma a partir de uma base comum, no caso da França, uma base comum cristã católica ocidentálica, não é? Então, de um tipo de cristianismo vinculado, já vinculado com o bispo de Roma, que já tinha rompido com a igreja ortodoxa. Quer dizer, esse esforço sempre de criação de uma certa unidade narrativa, e mesmo as reformas que vão sendo produzidas, não só a reforma kardecista, mas também as reformas luteranas, as reformas anglicanas, as reformas, inclusive, mais recentes, pentecostais, elas partem de um certo universo semiótico comum. E elas já são reformas muito agressivas para aqueles que se consideram, né, os reformados. O próprio cristianismo, que é uma narrativa geral de onde eu venho, ele também é uma reforma a partir da tradição judaico-remota, que semana passada celebrou um novo ano novo. Pode ser inconveniente reconhecer, mas do ponto de vista dos judeus que nos emprestaram o Velho Testamento, nós, os nascidos cristãos, somos mais ou menos como uns reformistas terroristas do Velho Testamento. Esse é o ponto. O Cristo cósmico do Leonardo Boff, ele é, na verdade, um grande reformador, um grande terrorista, do ponto de vista da lei mosaica, né, da lei antiga. Os rabinos mais ortodoxos da lei antiga entendem que Cristo, o nosso Salvador, o nosso Messias, na verdade, ele pode, dependendo assim, da interpretação, ser um tipo de profeta, mas ele é um profeta meio deslizante da lei moral. Ele permite fazer uns certos usos litúrgicos, místicos e compassivos que são incompatíveis com a lei antiga. Daí que Cristo, aos olhos da lei antiga, do rabinato, ele é qualquer coisa como desvirtuado. Ele é um judeu desvirtuado e os seguidores dele são uma coisa meio inventiva, uma comunidade terrorífica do ponto de vista moral, e a gente já sabe também do ponto de vista histórico do que foi que a gente criou em nome do cristianismo que segue no lastro do Império Romano. Estou falando isso porque há uma pergunta de fundo que é: o quão no passado você decide invocar ou retornar para fazer uma convocação de ancestralidade? Porque esse nosso cristianismo, dos quais a gente se filia em alguma medida numa certa narrativa mística, ele por si só já é super grande no Brasil. Ele vai de um espectro que sempre perturba muitos europeus, que é, por exemplo, esse cristianismo da Igreja de Roma, conviver com o cristianismo das comunidades imigrantes ortodoxas do antigo leste europeu, conviver com essa multiplicidade de reformas, não é? Dos cultos de 400 anos, 300 anos da reforma, por exemplo, da Igreja Anglicana, das igrejas batistas, as novas confessões, ao cristianismo das igrejas neopentecostais pop. Mas, por exemplo, eu gosto de citar sempre que a Umbanda, ela é um cristianismo brasileiro, não é? Tem um Nosso Senhor Jesus Cristo sempre no altar, em pé de hierarquia e de igualdade ali com Oxalá.
Então, quando se fala do cristianismo no Brasil, ele é tão plural, ele é tão largo, ele é tão enigmático, que ele pode ter uma transversalidade desde do kardecismo, da casa de São Francisco de Assis, que foi tomado emprestado como um patrono dos kardecistas, né, sincretizado, até o cristianismo das umbandas, até o cristianismo que também existe no Brasil, das igrejas, inclusive católicas, as mais radicais, as mais obscuras, as mais de direita, e tudo que não é só cristianismo que existe no Brasil. E que, por exemplo, também está presente em organização familiar, quer dizer, na minha constituição ancestrálica. Existe um conjunto de solicitações, de espiritualidades e ancestralidades que eu carrego, que querem coisas diferentes, que querem ritos diferentes. E isso é um problema típico do contemporâneo. Talvez nenhuma geração antes dos conceitos, das discussões de multiplicidade, que surgiram na metade do século XX, se depararam com uma questão, os desdobramentos dessa multiplicidade étnica, que viram multiplicidades de culto, que viram multiplicidades de deuses, que viram multiplicidades de matrizes de ancestralidade, que agora podem ser colocadas em lugar de horizontalidade umas com as outras, e que no passado elas eram simplesmente reduzidas e substituídas uma pelas outras, entendendo que uma delas teria uma narrativa primordial sobre a verdade, que a revelação ali ela era mais clara, mais lúcida, mais salvífica, e que as outras ou eram verdades incompletas ou eram, enfim, falsidades epistêmicas, cognitivas, divinatórias e coisas do tipo. E quando, a partir dos anos 50, do ponto de vista antropológico, a gente se pergunta o que fazer desse conjunto de espiritualidades que agora podem existir umas ao lado das outras, que elas não têm um estatuto de validade em si, que elas em si mesmas não têm um poder de sobreimpressão ou de destacamento face às outras práticas espirituais, o que se faz com essa multiplicidade? E há um problema nessa pergunta, porque mesmo quando a sociologia, a história e a antropologia se perguntam sobre esse estatuto de multiplicidade ou de suposta legitimidade espiritual e ancestral nos diferentes cultos e práticas, a história, a sociologia e a antropologia habitualmente não considera que essa multiplicidade pode existir num corpo como o meu, que não sou simplesmente reflexo de um único adensamento familiar. Quer dizer, ao mesmo tempo, o meu corpo é efeito do pior e mais cruel genocídio, quer dizer, eu sou o representante dessa minha família, da linhagem dos genocidas, sou aquele que ancestralmente pertencia a famílias que traficava seres humanos e era dono de escravos. Eu sou parte de quem traficou e ganhou dinheiro com a escravidão. Eu sou parte daqueles que cruelmente se apropriavam do corpo do outro, inclusive em repertórios macabros de terror e de fascínio, produzidos voluntariamente, quer dizer, a crueldade sobre o corpo do outro como um domicílio da diversão, e ao mesmo tempo eu sou parte do sangue e do osso das vítimas desses mesmos senhores. Eu sou esse amálgama desses cultos e dessas solicitações de múltiplos lugares. E olhe que eu sou apenas um extrato étnico e cultural do sul do Ceará, do sertão do Ceará, do imaginário do sertão do Ceará e da complexidade das famílias que ali se aglutinaram e cujas ancestralidades não aceitam serem reduzidas ou equiparadas umas pelas outras. Isso na prática quer dizer o quê? Que todas as vezes que, por exemplo, eu me apresento num terreiro
ao mesmo tempo que existe uma parte das minhas ancestralidades e dos meus mortos que se reconhecem, se vinculam e celebram, existe uma outra parte do terror colonial que eu carrego em mim que não gostaria de estar ali e que, de alguma maneira, estranha, rejeita, não é? Se torna inadequada. E existe uma outra galera, quer dizer, pelo lado do meu pai, por exemplo, eu nasci numa família kardecista de mesa, não é? Assim, eu cresci nessa mesa, eu era colocado nessa mesa. Meu pai estava lá como doutrinador, minha tia estava lá como médium de incorporação na cabeceira da mesa. Meu tio, casado com essa minha tia que veio do Maranhão, estava lá como presidente da mesa, fazendo a prece de Cáritas durante a infância inteira que me acompanhou. E esses meus tios, sangue do meu sangue, vida da minha vida, que me educaram e me construíram, olhavam para a minha ancestralidade hipercomplexa e tentavam reduzir ela também ao mesmo vocabulário kardecista. E eu dou um exemplo comum. Eu tenho um antepassado que é um padre, que dentro da gira da mesa espírita da minha família paterna sempre foi entendido como um obsessor. Ou seja, vejam bem do que eu estou falando. A minha família paterna estava bastante interessada em reduzir um componente de ancestralidade que eu carrego, porque, segundo o vocabulário deles, especificado dentro desse saber, dessa epistemologia kardecista francesa positivista, europeia, aquele padre não deveria ter lugar em acompanhando o meu corpo e minha vida, não deveria ter encaminhamento. O curioso é que também nos terreiros há um certo tipo de esforço para colocar esse meu padre para longe. E a pergunta é: se esses procedimentos todos têm o seu grau de legitimidade em si mesmos, se eles conseguem operar e produzir os seus resultados, suas narrativas e as suas consequências e fazer os seus encaminhamentos, qual desses sistemas de espiritualidade e de transcendência deveria melhor responder pelo meu corpo? Essa é uma pergunta totalmente em aberto. A quem eu deveria abaixar a cabeça e fazer votos eternos de obediência? Veja que eu não tenho exatamente esse problema de baixar a cabeça e de seguir com uma determinada narrativa. Mas isso sou eu. Os meus mortos não são tão simpáticos a essa ideia como eu. E todas as vezes que eu tento me ajustar a um sistema simbólico de operações sobre o sagrado, o outro conjunto de mortos, de vários outros mortos, de vários outros coletivos de ancestralidade que não estão ali contemplados, eles de alguma maneira se rebelam. Então, veja em que ponto nós estamos aqui nesse discurso e nesse encontro. Estamos cá no século XXI, na segunda década do século XXI, num momento super delicado do Brasil, onde um dos eixos do problema sociológico é o problema com a espiritualidade, com a religião, que, por exemplo, as esquerdas políticas não souberam resolver. Nossa tradição de esquerda política, de base marxista, depois freudiana marxista, fez uma opção estética e política de dizer que a religião sempre foi um atraso e que, portanto, as práticas de espiritualidade, no final das contas, são só reduções narcísicas desse estado primordial de fusão materna. É um nome polido para se falar de um delírio, de uma situação psicotizante na teoria, e que não existe, portanto, nessas teorias da esquerda de base freudiana, um lugar autêntico de verdade espiritual, ela sempre é uma quimera delusiva, e que a ancestralidade foi entendida no mesmo pacote de ataque dessa esquerda para a noção de família e de propriedade. Quer dizer, todas as vezes que eu falo de ancestralidade, a esquerda entende que eu estou falando da noção de família, institucionalidade, propriedade, posse, sobrenome, herança. Nunca eles entendem o que me constitui enquanto medula e osso, e para usar um jargão contemporâneo, não é material genético, plugins genéticos que me foram transmitidos infinitamente. Como a esquerda se constituiu modernamente, a partir do século XIX, nesse experimento dos últimos 150, 200 anos, enquanto uma esquerda que, quando não está fazendo militância ateia,
ateica, está fazendo uma militância contra-religiosa, parece que, do ponto de vista social, o único lugar no tecido social contemporâneo brasileiro e também americano que oferece alguma guarida para os religiosos e as religiões é a direita. Isso é um problema. É um problema seríssimo do Brasil, que é o que é que os movimentos progressistas de esquerda podem fazer para acolher de uma maneira autêntica as práticas ditas religiosas, espirituais, tendentais e ancestrálicas. Todo um léxico de outros vocabulários. A esquerda não sabe o que fazer disso, porque a militância materialista, sócio-histórica, ateica, não tem nomes para esses lugares. Quer dizer, ela produz uma outra narrativa de lugar de mundo onde eu não existo enquanto matéria de ancestralidade. Eu posso existir enquanto linguagem, eu posso existir enquanto formação cultural, enquanto sujeito histórico, mas não como matéria ancestrálica. Isso não é só um problema da esquerda. Esse é um problema que, de muitas maneiras, a modernidade tem que resolver e estabelecer com as suas noções de morte. Né? O que se faz com a morte, com a permanência dos mortos, com os que não aceitam morrer, com os que não vão desaparecer, com o legado dos mortos. É um problema, é uma dívida colonial que nós temos desde a chegada dos primeiros operários da invasão, que podem ser os romanos, nem exatamente os portugueses do século XVI, e quando eles se deparam na frente dos altares pagãos, e eles estão interessados em se apropriar da terra, tomar e invadir a terra, e chamam a liderança daquele território e perguntam: então, com quem a gente tem que falar para gerar algum procedimento de intervenção na terra? E as lideranças dizem: com os nossos mortos. Nós temos que convocar um conselho dos nossos mortos e pedir uma série de permissões e fazer uma série de operações. Era assim com os índios, eram assim nessas sociedades afro-brasileiras ali que se estabeleceram no Brasil, e eram assim comunidades as mais diferentes possíveis. Quer dizer, um dos entraves da ocupação do imperialismo, não só o imperialismo do século XVI, era a questão de saber com quem que a gente negocia. E nós não temos como negociar com os mortos, porque eles não negociam. Eles podem aceitar umas oferendas para aliviar o que está vindo, para abrandar, mas uma vez que eles estejam decididos a não permitir que determinada coisa aconteça, aquilo não vai ser negociado, não é ponto. Então, alguém que queira fazer um resort ou perfurar de petróleo um certo terreno de ancestralidade e os mortos daquele altar não permitam, não vai ser permitido. Qual foi a solução do imperialismo arcaico e depois moderno? Fechar todos os altares com os mortos. Criar as campas, os cemitérios, colocar lajes em cima dos mortos, levantar obeliscos para vedar a comunicação com os mortos, cessar os conselhos entre os espíritos e os mortos. Então, dissolver essa comunicação com o passado. E a comunicação com os mortos foi mais ou menos privatizada e tornada uma opção particularizada de determinadas famílias ou de determinados procedimentos litúrgicos, de alguns tipos de culto. E nós achávamos que o problema estava resolvido. Que uma vez que a gente fechou todos os altares de comunicação com os mortos e as lideranças passaram a ser os vivos, seculares, constituídos, com quem a gente negocia, e depois que nós começamos a produzir uma narrativa de que quando as pessoas morrem, a vida acabou, portanto não há resíduo, comunicação, não há nada. Inclusive a noção de luto. É muito comum que a gente diga que o luto é para os vivos que ficaram, que o morto não precisa de luto, quer dizer, mesmo a noção de elaboração do luto, ela toma partido dessa visão antropocêntrica, materialista, de que a finitude do corpo, ela é a finitude de todas as narrativas, ela é também vedante. E aí todos esses mortos dos genocídios, eles podem ficar abandonados para trás porque eles não vão nos criar problema.
não é só os mortos dos genocídios, é também os nossos mortos. A gente diz com uma convicção incrível, uma convicção quase delirante. Basta que alguns dos nossos morram, a gente diz, enfim, descansou. Eu arregalo assim os olhos e digo, descansou aonde? Quem é que sabe se descansou, se não vai ficar aqui me cobrando, enchendo o meu saco, fazendo barulho, quebrando meus utensílios? Eu tenho uns tios, uns filhos do meu quinto avô pelo meu pai, que o que puderem fazer pela minha cabeça para cobrar dívidas do quinto avô pela família da mãe do meu pai, eles vão fazer para cobrar e atormentar a minha cabeça. Então, enfim, descansaram aonde? Enfim, o descanso. Enfim, o quê? Não tem esse fim. Mas como a morte foi estabelecido como esse descolamento, olha que curioso, ele é descolamento para os mortos, mas ele é descolamento também das nossas dívidas, a gente não tem que reparar nada, porque afinal eles morreram. Há quase 10 anos, 65 mil pessoas morrem de armas de fogo no Brasil por ano, e faz de conta que a gente não precisa fazer nada. Esse é o ponto. Isso é ideológico e é sociológico. A gente entende que as reparações são todas na esfera da materialidade, da política pública e da visibilidade. Que, portanto, nós deveríamos fazer uma série de esforços para que as pessoas não morressem. Mas a gente não acha que há mais coisas para fazer com os que morreram. Porque, como eles já morreram, eles já desapareceram, não sobrou nada. Esse é o problema que, por exemplo, uma sociedade brasileira vai ter que se deparar, que é uma sociedade de 90% de religiosos cristãos, nas várias bandeiras da cristandade. 90% de cristãos. Todas as outras coisas brasileiras cabem nos 10% de 25 milhões, entre ateus e as outras coisas várias. E esses cristãos religiosos não entendem que a morte é o fim, mas essa sociedade dita materialista, dita laica, dita do fim da morte, quer organizar um consenso onde não existe nem transcendência, nem espiritualidade, onde não existe ancestralidade, onde não existe nada que não seja o capitalismo. E a gente não sabe responder isso. Então, a gente não sabe o que fazer para produzir uma narrativa de espiritualidade que esteja consociada com uma narrativa de justiça social. A gente não tem uma espiritualidade progressista, a gente não tem uma espiritualidade do século XXI, as nossas matrizes são todas arcaicas e remotas. A gente acha absolutamente fascinante a gente se converter na sinagoga e usar um kippá, que está completando o ano de 5080, sermos cristãos, onde o último pacto de libertação, que é esse pacto crístico, né, come da minha carne, bebe do meu sangue, é um pacto de 2000 anos. Mesmo que a gente seja budista, são 2.600 anos, não tem uma tradição, não tem uma experiência de espiritualidade que seja, pelo menos do 1950. Elas sempre são esses amálgamas de vários arcaísmos. Sabe por que a gente não tem uma espiritualidade, uma transcendência ou uma prática de ancestralidade contemporânea? Porque o contemporâneo não acredita nisso. O contemporâneo acredita em várias outras coisas, inclusive na digitalização, mas a gente não tem uma teologia da digitalidade ancestrálica, a gente não tem o luminoso digital ancestrálico, midiático, social, a gente não tem essa teologia. Eu estava discutindo com um amigo meu um dia desses sobre a teologia do antropoceno, essa ideia do ser humano enquanto violência climática e geológica, e agora que os teólogos estão dando os primeiros passos para tentar colocar em questão a dinâmica do antropoceno dentro do campo teológico rigoroso. Não é a bula papal dizendo que a gente tem que cuidar do planeta que é a casa comum, não é essa ideia, né? O planeta enquanto oikos de onde vem o oikos de ecologia e é o eco da economia, mas que a economia monetarizou o mesmo oikos que é o domínio comum. Então você tem
uma série de discussões dos budistas, mas também dos cristãos, sobre como cuidar do campo comum. Mas a gente não tem conceito, nós não temos conceito de envergadura para discutir as categorias do contemporâneo dentro das esferas do espiritual, da transcendência e do ancestral, porque nós fizemos um pacto civilizatório, que é o pacto dos modernos, da individualidade, de que a ancestralidade não nos diz respeito, porque nós deveríamos ser seculares, racionais e individuais, enquanto narrativa última do mundo. Então, não sabemos o que é uma espiritualidade progressista, porque não existe contemporâneo ancestrálico. O ancestral é sempre o passado arcaico. Nós não sabemos o que fazer das mortes, porque o morto e a morte é sempre um apagamento. A gente não sabe discutir no nosso próprio corpo um outro lugar de multiplicidade, ou de comunidade, ou de coletivo ancestral, porque nós nos pensamos como individualidade, e isso chega no nosso problema de partida aqui da minha conversa com o André, que é, por muitas razões, então, no século XX, haviam aqueles que estavam discutindo a espiritualidade, e eram acadêmicos, e eram intelectuais, e estavam discutindo a espiritualidade do lado de fora. Eram aqueles que não participavam dos experimentos místicos, eram aqueles que estavam querendo produzir conhecimento, e estavam falando sobre coisas que eles hesitavam e duvidavam. No meu caso, e no caso aqui do André, nós somos tipicamente aqueles que estão entalados até o último fio do cabelo e da barba dentro do campo da macumba, do mistério. E estamos nos perguntando, do ponto de vista de quem está dentro do mistério, de quem está querendo dar o recado do mistério, né? Quer dizer, o mistério de alguma forma atravessa o nosso corpo por transe, o que é o lugar do mistério no campo contemporâneo? Porque dizer que o mistério não existe parece ser tão reducionista quanto dizer que o mistério cabe na institucionalidade. O que é que esse mistério das institucionalidades consegue responder, meu Deus, para o número de solicitações que habitam o meu corpo por ancestralidade, e onde um deles não é hierarquicamente maior do que nenhum outro para conseguir solucionar ou oferecer uma resposta integrada, congruente, unívoca, não é totalizante, inteira. Nenhuma dessas palavras cabem para esses resíduos todos de ancestralidades e de dispersões de mortos que querem cultos diferentes. A gente não se pergunta sobre isso, porque essas perguntas são improváveis, insustentáveis em muitas maneiras, não é? São tantos os acumulados que a gente tem, e lamentavelmente, parece uma voz profética, não é? Lamentavelmente, a direita vai ganhar nos Estados Unidos e no Brasil de novo. Porque só a direita, gente, olhem a minha cara, eu que sou um anarquista político, olhem o que eu estou dizendo. Somente a direita consegue oferecer um espaço de institucionalidade para o espírito e para o religioso. Os nossos partidos, os nossos sindicatos, os nossos movimentos de operários, as nossas comunidades minimamente progressistas não sabem o que fazer da magia. E quando eles falam, é cínico. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha dos dirigentes partidários quando eles inventam de falar do fenômeno religioso. Parece uma coisa caricata, boba, rasa, com os conceitos do século XIX. Sabe, assim, com uma coisa meio... Sabe, tem gente que tem... Eu acho que é a petulância de dizer que o fenômeno religioso ele é um fenômeno pouco complexo para mentes primitivas. Aí eu estou aqui sentado na minha cadeira, feito um filho da puta que só estuda há 20 anos, e eles estão olhando para minha cara de místico e dizendo que eu que vou me tornar doutor, ou o André, que já é doutor, nós somos as mentes
pouco complexas e primitivas da sociedade, porque a gente não sabe muito bem do que a gente está falando. Como assim, gente? Como assim? Sabe, talvez fosse mais fácil excluir o mistério no século passado, porque a feitiçaria estava à margem social e não queria discutir. Mas como é que você vai vir bater a boca dizendo que eu não tenho como representar o mundo por melhores conceitos? E aí o que me sobra é essa coisa meio precária no campo da espiritualidade, do mistério. Gente, é de uma pobreza intelectual, de uma fragilidade intelectual e terapêutica e conceitual e estética. É sempre essa posição, digamos, não sei se é hegemônica, mas essa posição totalizante de dizer que a premissa do mundo é uma premissa materialista e laica. Pode ter sido a premissa da Revolução Francesa, mas não é a premissa dos terreiros quilombolas onde há resistência, não é a premissa das comunidades resistentes, dos antigos aldeamentos que fracassaram, das comunidades indígenas que resistem, não é a experiência das comunidades ribeirinhas e de pequenos pescadores, não é a experiência mística mesmo do MST, que tem uma mística de reconciliação com a terra, não é. Mas a nossa esquerda não sabe disso. Ela acha que a gente é estúpido. Ela acha que entre o metalúrgico que fala a partir do chão da fábrica e dentro do modelo fabril do século XIX e Mãe Stella de Mãe Stella de está equivocada. Gente, a esquerda acha isso por um postulado axiológico, ontológico, de que qualquer fenômeno religioso é um tipo de deturpação do real. É uma experiência fugidia, incompleta. Eles só não dizem que é primitivista porque tem vergonha, porque pega mal dizer hoje que o índio é primitivo, que o babalaô é primitivo, que o babalorixá é primitivo, que a mãe da Jurema é primitiva. Pega mal, mas é isso que é o fundo da argumentação, de que nada sério está sendo produzido nas categorias do mistério, da transcendência, da espiritualidade. Nada sério pode vir, inclusive, do discurso de múltiplos reais. Então, qual que é o título da nossa conversa? Nós somos religiosos. Eu vou morrer religioso. Resta me perguntar de qual religião eu pertenço. E em morrendo religioso, e morrendo progressista, né, anarco-progressista, o que eu faço da minha religião no contemporâneo? Onde é que ela cabe? Isso é uma discussão muito séria. A gente vai ter que inventar zonas de experimentação do contemporâneo dirigidas ou acolhedoras da experiência do espiritual. Porque as instituições, elas têm um modelo de reverberação que cumpre os seus propósitos, mas não consegue abrigar essa múltipla constituição que, por exemplo, eu carrego aqui, de 15, 16, 17 setores de transcendência que querem ser escutados de uma maneira mais ou menos sistemática e que não aceitam ser reduzidos a um só vocabulário ou semântica de transcendência. Enfim, cenas do próximo capítulo, vou ficar por aqui. Obrigado, André Feitosa. E agora é o momento que nós abrimos, então, para ressonâncias, perguntas, comentários. Então, quem quiser participar, seja muito bem-vindo. Liga o microfone e endereça a tua pergunta ou comentário para o André Rosa ou para o André Feitosa. Quem gostaria? Oi, pode ser eu. Dá para escutar? Sim, por favor, pode falar, Ivan. Pode falar?
Em primeiro lugar, eu estou assim, impressionado, acho que é uma das melhores falas que eu ouvi nos últimos tempos, dos dois Andrés, não? Urgentíssimo, super atual, acho que tocou na ferida nossa, agradeço demais ter essa oportunidade de escutar vocês dois, achei maravilhosas as duas falas, eu queria parabenizar o Francisco por nos possibilitar isso, foi fantástico. E aí eu tenho as minhas angústias também, indagações. Eu vou me dirigir aos dois, tá certo? A questão de fundo é a mesma, a partir de um viés diferente. Eu vou falar primeiro com o André Rosa. Certo, André? Muito obrigado pela sua fala. Olha só, você colocou um pouco essa sua experiência de se deparar com uma certa tendência a uma homogeneização, mesmo em experiências, digamos assim, não hegemônicas, né, do sagrado, não é isso? E aí eu fiquei me perguntando o seguinte: o que na interioridade da experiência do sagrado que você tem vivenciado o levou a este salto? Que salto? Entre o se deparar com uma experiência do sagrado que tende à homogeneização, ou à homogeneidade, né? E o reclamo por uma experiência do sagrado que o mergulhou na pluralidade. Eu estou trabalhando aqui que a concepção de pluralidade pode ser diferente, né? Eu posso pensar pluralidade como multiplicidade do mesmo, e aí não tem nada de pluralidade, e posso pensar pluralidade humana como aquela que se constitui como vamos dizer assim, uma pluralidade paradoxal que engloba e acolhe a singularidade, né? Então, como é que esse reclamo por um salto nessa experiência, de uma tendência de homogeneização para uma tendência de uma vivência de pluralidade, o que na experiência do sagrado possibilitou você a dar esse salto? E eu posso colocar já para o André Feitosa? André, você bateu numa coisa que tem me machucado muito e onde eu tenho a oportunidade de falar, eu falo, que é essa estreiteza de nossas esquerdas, nas quais eu milito há mais de 30 anos, né? A nossa centro-esquerda, para dizer a verdade, né? Ela reduziu o olhar de tudo a uma reparação apenas no plano da materialidade. E isso implica muitas coisas. Por exemplo, ao se colocar nessa perspectiva de reparação apenas no plano da materialidade, a gente, enquanto nação, não foi capaz de promover uma reparação em relação à truculência da ditadura militar entre nós. Isso fez com que prevalecesse de maneira cada vez mais forte uma estética da violência entre nós, né? A gente está percebendo isso claramente, né? E aí a gente compreende que essa racionalidade estratégica que trabalha com a dedução lógica, ela é diferente da experiência do pensamento, né? A experiência do pensamento mergulha a gente no desafio do compreender, que busca a significação do que a gente vive, do que a gente fala ou deixa de falar, né, do que a gente faz ou deixa de fazer, e a dedução lógica, que pressupõe uma verdade pré-estabelecida, do qual se explica tudo por decorrência, não nos permite mergulhar nessa experiência das significações mais profundas. E aí coloca para a gente, eu acho que a esquerda é extremamente incompetente, o desafio de compreender o imaginário popular, né? Então, há uma flagrante incompetência das nossas esquerdas, que a gente ajudou a construir, né? Nesse sentido, né? Então, a pergunta é o seguinte: o caminho para uma aproximação compreensiva do imaginário popular passa por dar conta do lugar do sagrado na vida das pessoas ou dos grupos sociais? E aí eu fico pensando no seu diagnóstico, que a direita, mais uma vez, vai ser capaz de fazer maioria. Eu também estou com essa sensação. Eu acho que uma questão é essa. Obrigado, gente, demais, tá? Eu estou aqui escutando vocês. Nós que agradecemos, Evandro, pela tua participação, tanto hoje como em edições passadas da Sacada da Carmens. Bom, como eu imagino que as respostas não serão curtas,
eu vou propor o seguinte, e pelo adiantado da hora, que a gente vai ficar nesse comentário, nessa pergunta, para que o André Rosa e o André Feitosa tenham mais tempo para elaborar os seus comentários, as duas perguntas, ou dois atravessamentos compartilhados pelo Evandro Costa. Quem começa? Rosa ou Feitosa? Os mais velhos na sabedoria sempre começam. Não tem para onde fugir. André Rosa. Ai, deu truque, hein, André? Eu não sei, Evandro, a pergunta é... Mas se tu quiser que eu fale para tu ir pensando nas tuas, também não fico ofendido, não. Você pode ficar aí quietinho. Você quem sabe, para mim. Eu não sei exatamente o ponto, mas foi uma maneira de... Eu acho que, assim, o que eu percebo... Essa mudança não veio em relação a como eu via o sagrado se manifestando ou tentando ser cooptado, mas porque todas essas minhas práticas ancestrais espirituais, elas continuaram se dando. E outras já estavam batendo a porta e vieram, e se desdobram para proposições artísticas, educacionais. Mas eu acho que foi a maneira como eu passei a me entender enquanto coletivo. Enquanto eu mantive, e isso foi por vários anos, que era a minha experiência, que existe o interno de mim, o externo do mundo, eu não conseguia entender, inclusive, como essas agendas políticas, sociais, estão também dentro dos espaços e regem o espaço espiritual e ancestral. Eu acho que eu respondia muito bem ao que me foi socializado, que eu fui aprendido a ser, sabe? Eu respondo desse jeito quando eu estou nesse espaço, eu respondo dessa forma quando eu estou neste outro. E talvez o que me catapultou foi porque não só essas ancestralidades minhas, e estou pensando assim, hereditárias, começaram a bater a porta, mas porque tinham outros feixes ancestrais que não são hereditários, que também começaram a bater a porta, que começaram a me arremessar no meu dia a dia a situações concretas, muitas vezes, que me colocavam em xeque de como eu estava pensando. Seja dentro do terreiro, seja quando eu tomava ayahuasca, seja quando começou-se a aportar outros conhecimentos que não estão nem nessa dimensão, porque aqui já teria uma outra conversa sobre os planos dimensionais, outros ancoramentos começaram a bater a porta. Mas, sobretudo, eu acho que o que me levou a indagar é quando esse discurso, sabe, da intimidade, do particular e do privado caíram por terra. Quando tudo que eu defendia, sabe, é o meu ponto de vista, porque a minha experiência, isso não começou a dar mais conta, porque não existe este fora e dentro do corpo. Se a gente for pensar dentro dessa estrutura, né, da democracia moderna, mesmo de todo o pensamento moderno, e que o André bem colocou aqui. Inclusive, eu sempre gosto de ouvir o André, porque assim é quase um bálsamo ouvir o André. É no solicitado que você precisa ter uma determinada correspondência no espaço externo, que seria o espaço público, né? E uma outra que você poderia ser dentro do espaço privado. Isso tem várias consequências, a gente for pensar em políticas e violência, de como esses espaços criados nessa dicotomia, o interno e o externo, seja numa via, né, pública, seja numa via de melhor organizacional, como uma coisa mais interna, né, e o André é psicólogo, pode até me falar melhor do que eu, essa construção da própria ideia de sujeito, de subjetividade, ou da própria psique, o interno e o externo do que eu sinto que é diferente do que eu possa proceder ou não. Isso são zonas, inclusive eu tenho brincado muito, e brinquei até com um conceito chamado de copos sem pregas,
que para mim tem interessado o escancaramento dessas zonas. Porque enquanto elas são mantidas, toda a estrutura política, social, econômica, espiritual, geopolítica se estrutura. É como tentar fazer reforma dentro... É como você fazer reforma dentro de algo que reverbera até certo ponto e que não vai mais do que isso. Então, eu tenho a impressão que todas as possibilidades, se você não estoura esse limite, essa diferença entre o interno e o externo, o público e o privado, isso em todas as dimensões, nem tem como catapultar. Não tem como, inclusive, reinventar a ideia do sagrado. Não tem como, possivelmente, reinventar uma ideia de política, né? Como o André bem coloca, porque é uma colonialidade que não parte só das práticas. Ela é enraizada desde o imaginário. Há uma prática de uma colonialidade do imaginário. E quando o imaginário, para mim, é colonizado, e quando eu digo colonizado, quer dizer, ele é restrito, ele me leva a imaginar outras possibilidades de existência só dentro de um quadrante, eu não tenho como, na concretude, viabilizar outras formas se o meu imaginário está reduzido. Se o meu imaginário não solicita outras possibilidades. Se eu falar para você que existe hoje uma das linhas, até porque eu tenho trabalhado espiritualmente, não só no campo da arte, né, no campo da educação, também no atendimento de pessoas, de um ancoramento, que é de uma nona dimensão. Se eu falar para isso em determinados lugares, eu falo assim, gente, esse cara tá louco. Como é, ok, a ciência hoje, a física quântica, reconhece a nona até a 12ª dimensão. Ah, mas tem uma energia, tem algo que traz, que ancora. Para eu entender que existem as dimensões, eu tenho que justamente cair por terra que não tem algo que separa corpo e mente, não separa o interno e o externo, que não tem presente, passado e futuro. Tudo o que engendra e constitui o meu corpo, a minha ideia de sociedade, né, nos constitui ideia de sociedade, as relações sociais, as relações também do que chamadas de particulares, sobretudo, como o André colocou, as ideias e concepções sobre espiritualidade. Não tem como pensar e imaginar outra possibilidade. É esse, acho que, o entroncamento, né, André, também que você traz. É esse o entroncamento, né? Eu acho que eu vou parar por aqui. Se tiver alguma outra coisinha, André, eu junto contigo. Que essa questão do papo da esquerda, né, e dessa posição da direita, muito me interessa também que o André traz. Quem sabe eu posso alinhavar alguma coisa também. Obrigado, viu? Obrigado, é óbvio que a direita, é bom que se deixe claro, é óbvio que a direita não tem interesse no mistério. Sim. Mas a direita é muito boa em manejar aliados, quaisquer que sejam a possibilidade de compor ali, não é? E em relação a essa questão muito particular das religiosidades no Brasil, essa discussão vai tão longe. Evandro, você falou sobre o imaginário popular a respeito do fenômeno religioso. Esse nome é tão grande, pelo menos para mim, né? Não sei se para a esquerda esse é um nome grande. Porque a gente está chamando de religioso aqui uma série de dispositivos que cruzam várias finalidades. Uma parte do que a gente está chamando de religioso, a gente está colocando na contabilidade do religioso uma série de fenômenos que trazem sentido para a vida. Então vamos chamar de os componentes de significação da religiosidade. Ok. Eu, óbvio, não acredito que, quer dizer, não estou tomando partido de que a religião é simplesmente uma máquina de produção simbólica e de sentido. Posso, por exemplo, dar como ilustração desse meu argumento que só acredita que a religião é uma prática de significado e sentido quem está organizado ocidentalmente na vida enquanto produção de sentido e significado, na vida enquanto existência, né, e existencialismo, de alguma medida. E se você for
ler, para quem gosta de ler, Davi Kopenawa, Davi Yanomami Kopenawa e A Queda do Céu, não me parece que a cosmogonia e a cosmologia do Yanomami e o seu procedimento ritualístico com Yokohana, que habilita um corpo convencional a se tornar-se um xamã, um mediador entre mundos e ontologias, e a partir dessa relação entre agentes não humanos, porque a Yokohana, assim como a ayahuasca, é entendida como um actante, não é uma substância, não é um objeto, não é uma coisa terceira, ela em si mesma é uma entidade. Por exemplo, estou falando isso porque em relação à ayahuasca, que também é uma desses actantes de poder do mundo sagrado, ela inclusive tem um nome. Tem várias tradições litúrgicas do Brasil que chamam de Mestre Império Juramidã. É uma entidade. E em relação ao Mestre Império Juramidã, você entrega a sua mão para fazer uma jornada para que Mestre Império, depois de purificar o seu corpo dessas densidades mais grotescas da nossa vida, digamos, caotizante, lhe permita passear nos salões de uma segunda entidade, que é a Rainha da Floresta. Então, ninguém está usando Yoko Ono nem ayahuasca para entrar na lombra dos yuppies nova-iorquinos cheirando cocaína em Nova York para suportar 12 ou 14 horas de jornada. Esse é um problema seríssimo, que é um problema conceitual. Quando você sociologicamente está querendo criar hierarquias de entendimento, você aproxima essas ontologias díspares. Você diz que o pequeno burguês, explorado e assalariado. Explorado porque, mesmo ganhando um salário de 50 mil reais, se ele deixar de ganhar, como ele não tem monopólio dos meios produtivos, ele passa fome e se mata. Então, o pequeno burguês assalariado, com 500 reais, 5 mil reais ou 50 mil reais, que, para dar conta da sua máquina opressiva sobre si mesmo e sobre terceiros, tem que cheirar cocaína todos os dias, nessa metáfora yuppie nova-iorquina, como American Way of Living, o estado de descolamento de transcendência dele seria o mesmo tipo de descolamento urbano que alguém está indo para uma gira de ayahuasca e está procurando transcendência e está tendo miração. Só que na cocaína ele vai ter as mirações e na ayahuasca, dependendo do campo litúrgico e do procedimento de uso e os tipos de altares que estão sendo feitos, e ancoramentos e mestres de cerimônia, depois de um determinado tempo de uso e de oferendas, você vai ser conduzido para os salões da Rainha da Floresta, que é uma outra experiência de transcendência que não é simplesmente metafórica, linguística ou sígnica. Esse é o ponto. Como esse conhecimento ocidental, materialista, quis resumir o fenômeno religioso meramente em um fenômeno simbólico linguístico, eles tiveram o tipo de despautério de dizer que as relações que se fazem com os orixás são relações exotéricas, com X simbólicas. E aí tem a loucura do Fernando Gabeira, de esquerda, propor que é possível existir um candomblé, do mesmo jeito que é possível existir uma mística católica meramente simbólica, simbólica enquanto consagração do corpo e sangue de Cristo no campo simbólico afetivo interno, mas não tem oferenda para Exu simbólica. Porque o que se faz no campo exotérico com X do cristianismo não é o que se faz no campo esotérico com S das práticas animistas, pagãs, telúricas, quitônicas. Isso não é só uma operação que o racionalismo ocidental chama de um tipo de placebo ou achismo. Quer dizer, a relação, por exemplo,
há uma relação de materialidades e de actâncias, de entidades, de dispositivos que precisam ser reunidos, quando uma velhinha, tipo minha avó, Dona Antonieta, de 95 anos, me fazia um lambedor, que é uma grande garrafada de porções, é uma grande velharia, costura de velharia telúrica, aquilo ali não está no mesmo campo do placebo, de eu receber uma pílula de farinha de açúcar vindo por alguém que tem uma relação afetiva comigo de confiança, que é, por exemplo, a relação de placebo do WhatsApp, que a antropologia está lá estudando. Como você recebe uma notícia de alguém que é emocionalmente importante para você, imediatamente você transfere uma vinculação de credibilidade de que aquilo tende a ser verdade, porque você confia na pessoa e não precisa filtrar a notícia. Esse raciocínio de placebo materialista querem usar para garrafada de matérias telúricas que dona Raimunda das não sei quantas, no meio do sertão do Ceará, acorda 3 horas da manhã para ir atrás de uma pedra antes que o sol nasça para fazer uma sopa de pedra de cura, mas as pessoas acham que isso é o mesmo placebo, está no mesmo encontro. E por que elas acham que isso é placebo? Eu, pelo menos, não acho que é mau caratismo. Tem pessoas que entendem, não é que a ciência é sempre exploratória, que as pessoas estão sempre com agendas ocultas, assim. Eu não estou partindo desse pressuposto que todo mundo é dogmático e mau caráter. Eu acho é que tentam reduzir os fenômenos do mistério com conceitos muito pobres. E tentam entender que o procedimento das pedras, das plantas, das garrafas, agora eu vou dizer a bomba. Quando Davi Copenhague Yanomami está dizendo que arquitetonicamente ele tem que construir um edifício espiritual em cima do peito dele, com 3 andares, para colocar chapiris muito combativos no terceiro andar, e chapiris pacíficos junto ao peito, para que os chapiris não briguem entre si e destruam a cabana espiritual deles, os malditos intelectuais de esquerda, ocidentais, materialistas, estão entendendo isso como metáfora. E eles não têm vergonha disso. Eles estão descaradamente dizendo que um homem da grandeza de Davi Yanomami Copenhague, que é um Yanomami de primeira hierarquia, porque há hierarquias entre compactação de saberes. Então, ele, que é familiarmente instituído para guardar a cosmologia de uma formação humana que está aqui nesse país há 50 mil anos, ele, ao narrar isso, do ponto de vista da erudição ocidental brasileira da esquerda, está construindo uma metáfora. Porque quando o cara da esquerda escuta o pastor pregando na televisão, ele também está escutando como uma metáfora. Então ele aproxima indiscriminadamente a pluralidade exotérica com X e esotérica com S, a pluralidade meramente discursiva da pluralidade mística, coloca tudo no mesmo planeamento de horizontalidade. E acha que um homem como Davi Copenhague pode entrar na cultura brasileira como literatura. Porque, afinal, o que Davi Copenhague está falando para as esquerdas só pode ser literatura. Ou é ficção, ou é fabulação, ou é misticismo, ou é simbolismo, ou é essa doidice que os junguianos criaram de arquétipo enquanto uma produção da subjetividade, mas nunca como um fenômeno, como um tipo de realidade, como um tipo de actância. E, Evandro, se você consegue destruir um sábio como Davi Yanomami Copenhague, imagina o que você faz com a tia Dona Maria que faz o lambedor. O tipo de brutalidade que você faz de solapamento ontológico e epistêmico com todos esses saberes, todas essas narrativas
da religiosidade popular, das pequenas místicas, né, dos pequenos oráculos, as pequenas receitas, os pequenos acessos da transcendência, e a caipora sempre é uma visagem, a caipora é sempre um delírio, sabe, esse martelamento de crueldade com o mistério. Eu acho que o mistério desaparece eventualmente, né, que você fecha as portas, perde as tradições de alguma forma. E eu não acho, assim, eu não sou dos muito esperançosos, não acho que isso consegue resistir muito tempo. O Davi Copenaua é muito mais esperançoso, ele diz que nessa briga quem morre é o Ocidente, quem sobrevive são eles. Eu faço votos de que ele esteja certo, inclusive, mas não, se você consegue esmagar desse nível total de totalização e de redução, não sobra nada. E aí acontece, a direita consegue ser cínica. A esquerda, ela, ela não é cínica, ela está sendo materialisticamente cruel. Ela tomou o ponto de vista do materialismo como horizonte possível. Mas a direita é cínica, a direita está só interessada em saber, assim, se eu aglutinar esses grupos de fanáticos religiosos, místicos, eles aglutinam votos e eles geram a economia, eles continuam comprando? Eles são Antônio Conselheiro que estão querendo queimar banco? Não. Eles estão se desmembrando, estão querendo fazer reforma agrária? Não. Até porque a maior parte desses religiosos são religiões bastante conservadoras e modestas, né? Assim, aí a gente volta agora para outra discussão. O fato de ser uma religião não quer dizer que você seja progressista. Aliás, a maior parte das religiões são hierárquicas, instituídas e, enfim, muito machistas, muito patriarcais, muito sexistas e abusivas e não sobreviveram aos 700 anos do capitalismo de graça, porque elas produzem também dividendos. É por isso que elas foram selecionadas pelo capitalismo e estão aí. Inclusive os terreiros, não é? Adoraria fazer o meu santo, mas tem a conta pendente de que eu tenho que pagar 10 mil reais para comprar os materiais. Então, também a máquina capitalizou isso. Não quer dizer que o fenômeno da mística caiba nos conceitos da materialidade. Eu tive, inclusive, aliás, sempre tem essas discussões com a coisa dos religiosos, porque essas ciências humanas de meio campo, ela tenta enfrentar a religião, ou o mistério, vou falar do mistério, para abstrair das religiões, dizendo que as religiões são hierárquicas, violentas, e papapá, e segregárias, e abusivas, e tal, tal. E pelo menos nos círculos onde eu ando, não sei o de vocês, eu sempre sou a voz solitária que eu tenho que lembrar. Você não está falando da religião, você também está falando de comportamentos humanos. Mas o núcleo, quer dizer, a finalidade teleológica disso que você está se reputando, tem o domicílio no mistério. E se você quiser ficar no feijão com arroz da macumba cristã, é o mistério da transubstanciação e é o mistério da revelação e é o mistério da promessa da ressurreição. Como é que pode a esquerda brasileira querer discutir com 90% de 250 milhões de habitantes sem ela conseguir entender o que se chama ressurreição, transubstanciação, e sem ela se perguntar o básico. Qual é a proposta da ressurreição? É um certo tipo de medo de morte. E, sabe, Evandro, por mais que você dê dignidade para as pessoas, torne elas suecos ou dinamarqueses, ou moradores do Luxemburgo, do Liechtenstein, dos cantões da Suíça, por mais que você dê dinheiro, status a ela, poder econômico, vamos fantasiar que nem existisse colapso climático e antropoceno, isso não trata do mistério da transubstanciação. Os cristãos
É difícil falar isso, é muito difícil falar isso, mas as religiões arcaicas não existem por causa das promessas modernas. Se você subtrair das religiões arcaicas a ideia de liberdade, a ideia de felicidade, a ideia de individualidade, elas continuam operando. Sabe? Oxalá continua sendo Oxalá com liberdade ou sem liberdade. Cristo continua sendo cósmico e o Filho de Deus, sem indivíduo ou com indivíduo. Então não adianta oferecer para o místico e para o religioso água encanada, rua asfaltada, transporte público e promessa de trabalho. Isso melhora a vida? Melhora, mas isso não destitui a religião, porque ela não acontece nesse lugar. Mas o discurso é tão materialista que é como se a totalidade da dignidade pertencesse ao campo da materialidade. E, me desculpe, para 90% de religiosos, a dignidade não é sinônimo da materialidade. Não acontece nesse lugar. A gente pode lutar para ter emprego, pode lutar para ter dignidade, pode lutar para distribuir renda, mas o fenômeno não está acontecendo nisso. E nós já descobrimos que o fenômeno da religião não é da esfera privada. Agora a gente está entendendo que ela pode tomar o poder. E ela toma o poder. Se ela estiver consorciada com a direita, ela vai tomar o poder. Então, o imaginário religioso popular, ele é qualquer coisa que a gente tem medo de abordar e que, historicamente, houve uma igreja progressista que estava interessada. Essa igreja foi desarticulada também historicamente. E no vácuo de articulação institucional dos mecanismos democráticos com a espiritualidade, a direita está oferecendo sua retaguarda. Ela está dizendo de alto e bom tom que venha ser cristã ao meu lado, que a gente luta para defender o que você precisa. E a esquerda está sempre batendo na cara dos místicos, dizendo assim: vocês estão errados, vocês estão ultrapassados, vocês têm que lutar por isso. Está sempre querendo pedagogizar, não é? Você tem que ir atrás disso, você tem que consertar isso, você tem que falar disso. Gente, é genial a sacada do Bolsonaro, dessa cristofobia, é genial. Ele está dizendo panfletariamente que a esquerda é marxista, materialista, a esquerda é ateia, e quando não é ateia, é militante contra a religiosa, mas ele não é cristofóbico. É genial. Isso. É assim, é uma É, expressão de uma inteligência sofisticada, né? gente, meu Deus, Evandro, É. esse rapaz é de uma sofisticação sempre. Assim, ele está no momento histórico certo, que deu ponto a ele, tem as várias conjunturas econômicas, tem a base que o Olavo de Carvalho foi criando intelectualmente desde os anos 90, tem muita coisa, mas ele é genial, essa sacada da cristofobia é genial, ele está dizendo para todo mundo que E a ele não gente, ataca, mas a os gente, outros redu- atacam. a gente reduziu a objeto de piada por não entender, né? Evandro, ele vai ganhar, porque ele defende. Entre as várias pluralidades, quer dizer, o tio obtuso kardecista, o tio religioso fascista da Opus Dei, a tiazinha do rosário, da ruazinha, que reza pelas almas do purgatório, é de uma horizontalidade. Ele cria comunidade, a gente só cria fragmento. Ele está dizendo: eu não condeno ninguém, venham. André Feitosa, André Rosa, muito obrigado pelas falas luminosas que vocês nos brindaram nesse fim de tarde. O sol já se pôs, a noite já chegou.
E a gente vai encerrando o nosso encontro, agradecendo imensamente pela lucidez na tua fala, André Rosa, na tua fala, André Feitosa, e certamente essas palavras continuarão ressoando, como estão ressoando no chat, nos comentários que vocês colocaram. Agradeço a cada um que nos acompanhou, e a gente vai encerrando, então, a Sacada da Carmen por aqui hoje. Muito obrigado, abraços, beijos.